Bom, boa tarde aí, boa noite para todo mundo. E vamos ter mais um laboratório de R. Para quem não sabe, né, esse daqui é o site. Aqui eu coloco o link em HTML, né, que vai dar nesse site, nesse slides aqui, são mais bonitinhos. Mas para quem quiser, para quem prefere em PDF, só clicar aqui e vai o PDF também para, sei lá, salvar no computador, né, alguma coisa dessa. Mas eu vou entrar aqui no slide em HTML. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouco de visualização de dados, tá? Eu sei que quem fez aula comigo no semestre passado, a gente já viu coisas de R, mas não é todo mundo que viu isso aqui. Porque esse assunto aqui eu só falei, se não me engano, eu só falei no meu grupo de estudos, tá? Então, que é uma forma de fazer gráficos bem mais elegante, bem mais bonita do que com aquele padrão do R, tá? Quem nunca viu, eu vou tentar ir com calma para todo mundo pegar, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir meu R. Você pode abrir ou a R ou o RStudio Cloud. Desculpa, RStudio ou RStudio Cloud, né? Qualquer um dos dois. Vou criar um novo script. File, new file, R script. Assim que eu criar o script, a tela divide em duas, como vocês já sabem. Vou colocar aqui lab R04. Não, se lab R04, acho que é 03. Esse aqui, comentário, eu deixei assim só porque eu gosto, tá? Não precisa fazer isso. Mas eu vou salvar então meu arquivo aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou salvar esse daí como lab R, acho que 03. Isso. Então, beleza. Vamos lá. O que é visualização de dados? Visualização de dados é basicamente fazer gráfico, tá? Esses gráficos que a gente viu em estatística para administração, né? Boxplot, histograma, gráfico de barra, dispersão, tudo isso agora, né, chama de visualização de dados, né? Tudo bem que a gente constrói gráficos mais complexos, né? Mas a ideia de visualização de dados você caprichar nos gráficos, né, para a pessoa entender tudo que puder extrair dos dados no gráfico, né? Então, para isso, a gente pode fazer as funções básicas ou pode ir a opções mais interessantes, como aquela que vamos saber hoje. E essa opção interessante é com o pacote ggplot2, tá? GG é de Graphic Grammar, né? Tipo assim, a gramática dos gráficos, uma coisa assim, né? E quem quiser saber mais, né, quem está gostando aqui nesse tem um link, e o link vai para um livro, tá? Que fala só do ggplot2, o livro inteiro, tá? Então quem gosta de fazer gráfico, explica tudo aqui, tá? Tem coisas bem interessantes, coisas que eu nunca nem fiz na vida, tá? Vai ser uma boa opção, tá? Para o trabalho, para relatório, acho que dá um tchan a mais aí nesse trabalho. Tá? E os comandos básicos desse ggplot2 são as funções ggplot, tá? Que ele vai preparar um ambiente para o seu gráfico, e as geometrias, que são geom, tracinho embaixo de algum nome que a gente vai ver, né? E esse nome vai ser que vai nos definir o gráfico que a gente vai fazer. E a gente, né? O legal desse ggplot é que ele
que ele construiu o gráfico em camadas, né? Então, para adicionar camadas, a gente simplesmente, entre função e função, coloca um mais, tá? Bom, quem instalou o pacote tidyverse não precisa mais instalar o ggplot2, tá? Mas para quem nunca instalou, precisa instalar o ggplot2. Então eu vou copiar os dados, aliás, eu vou passar esses slides aí no chat. Professor, esse pacote a gente instalou na primeira aula, não foi isso? O tidyverse, sim. O ggplot2, bom, o ggplot2 ele está incluso no tidyverse. Tá? E aí, por exemplo, eu estou separando aqui as aulas por projetos no RStudio Cloud. Se eu preciso, quando eu crio outro projeto, baixar de novo isso? Eu acho que sim, tá? Mas dá uma testada aí e roda essa função aqui. Se ele Show, instalar, se tiver que não, mas acho que precisa sim. show. Obrigado. Bom, essa primeira é de pré-instalar o pacote. Eu vou rodar. A gente já tem o tidyverse, não precisa, tá? Só pula para a segunda linha. Carregar no pacote. Não faço ideia do que é isso aqui, mas provavelmente você não vai aparecer. E esse pacote, esse conjunto de dados aqui, é o conjunto de dados que está nesse pacote de plot2. Tá? E como sempre, eu peço para ver as primeiras observações, né, para ter uma noção de quais são os dados com os quais eu estou trabalhando. Então aqui, olha, se não me engano, esse daqui são de carros, né? Tipo, se é manual, automático, né? É como se fosse do carro aqui, o ano do carro e tudo mais, né? É um conjunto de dados bonitinho aí. Lembrando que se você quer conhecer mais, né, é simplesmente dar um help do conjunto de dados, né, ou interrogação conjunto de dados, né, e a gente vai lá. Então, o primeiro gráfico que a gente vai fazer é um gráfico de dispersão, né, que todo mundo já viu no curso de estatística para ADN. Como é que funciona para montar um gráfico aqui? Lembre-se que a primeira função sempre é a função ggplot. Tá? Então, ggplot. Nesse ggplot, a gente passa para ele quem? Passa para ele o conjunto de dados. Né? Fala, olha, o conjunto de dados que eu vou utilizar é esse aqui. No nosso caso, o conjunto de dados MPG. Tá? Se eu rodar esse ggplot2 só, sem fazer mais nada, tem que comentar aqui, porque se fica muito pequeno, ele vai dar erro. Se eu rodar só isso, não fez nada, né? Só preparou um ambiente aqui. Mas não apareceu nenhum ponto, não apareceu nada. O único que fez é preparar o ambiente. Porque a função desse ggplot é simplesmente preparar o ambiente. Tá? Antes de ser um gráfico, a gente tem que colocar uma camada nesse ambiente. E a camada é como mais. Vou colocar um mais. E como eu quero fazer um gráfico, uma nuvem de pontos, né, eu vou colocar a geometria geom underscore point, né, que vai ser um gráfico de pontos. Né? E oficialmente, se você precisa colocar esse mapping igual a esse e definir quais são as variáveis que serão mapeadas, né, no eixo x e no eixo y. Tá? Mas, se você não quiser colocar isso aqui, se quiser deletar, também funciona. Tá? Eu, por exemplo, não gosto de colocar mapping igual, eu não gosto. Tá? Menos escrever o meu código, melhor. Então, eu não coloco isso. Mas, se você quer entender o que faz, né? Dá para entender que ele mapeia. Eu vou copiar esse código aqui. Eu vou pular a linha aqui.
E Professor, sim, diga. por que você escolheu esse MPG? Só porque como tenho que pegar um conjunto de dados para mostrar os gráficos, eu escolhi aí esse conjunto de dados que está no ggplot2. Poderia ser qualquer outro conjunto de dados que dê para fazer os gráficos. Não é nenhuma escolha em particular. Tá. Beleza. Tá? Mas, por exemplo, no trabalho de vocês, né, que aliás eu já coloquei as instruções lá no Google Class, né? Pede para fazer uma análise exploratória de dados, né? Vocês vão ter que usar, por exemplo, seu próprio conjunto de dados, né? E fazer os gráficos apropriados, né? E tabelas apropriadas, no caso de vocês, né? Então aqui tem Professor, então, desculpa interromper. Por exemplo, se eu quiser fazer sobre esse conjunto de dados, MPG, eu posso fazer? se você acha que ele satisfaz as condições para fazer, né? Depois do É, final eu porque eu falo um vi que você pouquinho sobre você isso. pediu mais de 100 caracteres, algumas coisas assim, né? Isso. Mas é só para entender que esse conjunto de dados você quer dentro desse, que estão dentro dos pacotes, né? É porque para mim às vezes é um pouco complexo entender tudo, Aham. mas é isso, eu acho. Sim, sim. Mas particularmente acho que esse conjunto de dados não é bom para regressão, tá? Sim, sim, foi só um exemplo mesmo. Sim, 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 sim. É, Agora, o que acontece de colocar camadas, né? Que cada vez que eu coloco uma camada, eu coloco um mais, né? Coloco um mais, né? E se eu continuo colocando, vamos por mais, eu vou só copiar esse código aqui, tá? Vamos supor que é outra camada, mais. Você vê que o meu código fica uma linha enorme, né? Então, para ler o que eu fiz, tenho que fazer isso aqui, e isso daí é chato, tá? Então, qual que é uma prática muito comum? Né? Depois que você escreveu mais, você dá um Enter. Né? Aí já vai ficando na mesma, mais visível tudo que você está fazendo, tá? É só para não precisar mexer na barrinha, né? Mas dá na mesma, os dois compilam. Tá? Muito cuidado, se você dá Enter e coloca mais no começo da linha, que faz assim, ele não vai funcionar. Tá? Porque o mais, ele tem que ir no final da linha, ele não pode ir no começo. Tá? Então, se dá um erro, poxa, mas eu fiz igualzinho. Provavelmente o erro tá que você ou esqueceu mais, ou colocou mais no começo da linha, e não no final. Tá? Então, bom, né? A gente fez um gráfico de dispersão bonitinho, né? Por exemplo, dá para ver que tem uma relação negativa, né? Dessas variáveis disp e HWY, que não sei o que significa, mas dá para ver que tem uma relação negativa, né? Aí então já dá para ter alguma noção de alguma coisa. Professor, o que é esse AS? Ah, deixa eu ver o que é esse AS. Mapping AS. Ah, tá, tem um... Chama aesthetic, não sei qual seria a tradução em português, né? Mas basicamente ele é uma funçãozinha que vai permitir mapear as variáveis que você quer fazer no gráfico, tá? É, é, os dados são mapeados, né, em propriedades visuais, né, para as geometrias, né? Esse Mas é exatamente obrigatório, o mapping não é obrigatório. isso. Se eu tirar aqui, ali eu vou tirar, vai rodar, tá? Tá, Vou colocar até beleza. aqui. AES, AES obrigatório. Então vamos lá. Para quem chegou um pouco mais atrasado na aula, para quem possa acompanhar nesses slides aqui. Então, beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o mesmo código, tá? Vocês vão rodar primeiro esse código aqui, que já está pronto. Vocês vão rodar, ele vai funcionar, tá? E vocês vão ver que o gráfico vai ser levemente diferente do gráfico anterior. Tá? E depois, vocês vão trocar color, né? Esse cara aqui, e vão escrever color, né?
com U. Depois vocês vão trocar e vão colocar em lugar de color, vão colocar shape. Depois size. Depois trans, né? E vamos ver o que acontece com esses gráficos aí, tá? Quem não está conseguindo, vou passar aqui. É só copiar e rodar e depois ir trocando esse carinha aqui, nos segundos pontos, e vermos o que acontece aí com os gráficos. Quem quiser tirar o mapping também pode tirar, não tem problema nenhum. Se alguém rodou aí, pode falar o que aconteceu, viu? Quando a gente substitui color por color U, aparece tipo falando o que é cada cor, é isso? Isso. Uma legenda, assim? Olha, eu não sei, viu? Vou ver também, porque eu achei que não fazia nada. Você vou copiar o código aqui. Bom, primeiro eu vou rodar aqui, o primeiro código, tá? O meu não mudou nada, não. Mesma merda. Mas rodou aqui. E os dois têm a legenda. Os dois têm a legenda, meu também. Mas conseguiram as cores. Perfeito. Sim, mas. Tá. O que acontece? Que os caras que implementaram esse pacote de ggplot2, eles foram tão espertos que eles permitem que os parâmetros você possa escrever em inglês americano ou britânico. Então, se você tem preferência por algum tipo de inglês, tanto faz, porque o programa vai reconhecer tanto se você escrever color ou color, dependendo do tipo de inglês que você gosta. Se você não gosta de nenhum, vai na cabeça primeiro que lembrar, tá? Então, se você colocar aqui a U, né, vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Agora vamos trocar por shape. Tá? Vou copiar shape. E vou trocar esse cara aí por shape. Professor, o meu não tá rodando, não. Ele tá dando aqui erro no ggplot. Mesmo copiando aquela função aqui, que eu postei no chat? Deixa eu ver, peraí. Dá uma olhada aí. Não, tá aparecendo a mesma coisa. Ele fala que ele não consegue achar essa função. Provavelmente você não carregou o pacote ainda. Dá uma olhada aí. Tem que rodar essa linha aí e carregar. Porque essa função ggplot é do pacote ggplot2. Ah, tá. Vou fazer aqui. Foi? Vou tentar aqui, peraí. Tá bom. Então, eu troquei color por shape, né? O que aconteceu? Bom, depois de ignorar essa mensagem de erro, ele fala que, assim, ele está falando, que certeza que quer fazer shape? Shape é quando você tem poucas categorias, né? Você tem 7 categorias, não funciona tão bem assim, né? Então, está dando uma mensagem. Mas você vê que no lugar de diferenciar por cor, eu diferencio por shape. Né? Uma estrela, um quadrado, um triângulo, né? Você pode usar o que você quiser. Professor, o meu não apareceu o gráfico, viu? Ficou a mesma coisa, colorido, trocando color por shape. Copiei o código. Você codou as duas linhas aí? Aham. Você colocou shape com minúsculo? Coloquei. Deixa eu copiar esse código aí. Talvez tenha um typo aí de digitação. Dá uma olhadinha aí, por favor. De alguém rodou aí? O meu tá tudo rodando normal. Foi normal. Beleza. Meu Deve foi ser um agora. typo. Maravilha. Professor, deixa
te pedir Sim. mais uma coisa também. Você pode reexplicar essa função, essa geometry point? Tem vários Ah, sim. argumentos aí, eu fiquei meio confuso. Ah, tranquilo, sim. Deixa eu só chegar no final desse exercício, porque vai ficar mais fácil de explicar os argumentos, tá? Ah, tá, beleza. É, eu vou trocar aqui size, tá? Acho que é size, né? Isso, size. E vou rodar de novo. O que ele fez, né? Não dá para ver aqui, mas cada classe ele colocou um tamanho diferente da bolinha. Tá? O que mais? Tem trans. Vou trocar size por trans. Não fez nada. Não é trocar o class por trans? Não o size. Opa, eu acho que é por isso que eu não fiz nada. Deixa eu ver. Isso. Muito bom. Aí eu só não entendi se é pra deixar color igual a trans ou se é pra deixar size igual a trans. Tanto faz, tanto faz. É, E simplesmente ele trocou aqui as variáveis. Né? Agora, voltando ao que acho que foi o Eduardo que perguntou, essa função geoPoint, a função principal é fazer um gráfico de dispersão. Tá? Mas no gráfico de dispersão padrão, que era o primeiro que tínhamos, né? Era assim, né? É um gráfico das variáveis né? E acabou. Né? Mas às vezes você quer colocar mais informação no gráfico. Por exemplo, ver como que é essa nuvem de pontos, né? Dependendo da variável classe. Então eu coloquei a variável classe aqui, né? Ou pode trocar pela variável trans, né? Então no mesmo gráfico eu tenho o quê? A nuvem de pontos e ao mesmo tempo eu observo se tem algum comportamento diferente dependendo da classe. Isso daí serve simplesmente para ir dando mais informação ao gráfico. Né? Professor, rapidinho. Ali, quando você coloca x e y igual a display e HWY, isso são variáveis que já tem ali dentro do dataset, né? Isso, Ah, tá. isso, isso, isso. É, isso, E x, porque eu falo que esse daqui vai ser a variável x, o eixo x, y, porque o eixo y, né? E assim mais coisas, tamanho, cor, essas não, coisas. isso é bem legal. A gente usa bastante esse tipo de gráfico em marketing também para medir tamanho de mercado, volume. Dá para usar Isso. bastante. E olha aqui mais uma coisa, né? Por exemplo, vamos pegar vamos trocar esse mapping aí e colocar essa linha aqui. Eu já tinha três informações, né? Antes era só um gráfico de dispersão, agora é um gráfico de dispersão por cores, né? Agora eu vou trocar esse mapping aqui e é color trans e size trans, né? Agora eu tenho a diferença por cores e por tamanho, né? Se eu quiser enfatizar alguma coisa, né? Então você vê que você vai criar o seu próprio gráfico, sabe? Vamos supor que eu quero aqui, qual que era a variável anterior? Não lembro mais. Classe, né? Eu quero manter a cor por classe, né? Mas o tamanho eu quero que vá por trans. Então, nesse gráfico, eu vou ter cores diferentes, né? Para cada classe e tamanhos diferentes também para cada trans. Veja que não sempre colocar mais informação é melhor, né? Chega uma hora que você não começa, não percebe nada, né? É, Pois que você mesmo que vai montar o gráfico, né? Tem que ver que o seu gráfico seja o quê? Informativo e fácil de entender. Né? Se não for isso, é melhor manter o gráfico simples. Tá? Mas eu estou mostrando aqui só para vocês verem que dá para aplicar em diferentes coisas, fazer gráficos bem legalzinhos. Então, dentro do AES, né,
Poderia você incluir tamanho, forma, acho que aqui era cor, transparência, né? Tem um argumento alfa para incluir transparência, que eu não sei aqui, né? E diferentes coisas, né? Tem uma opção, se você quer, por exemplo, né, colocar uma cor determinada, né? Eu, por exemplo, não gosto de fazer gráficos na cor preto. Porque, não sei, não gosto, tá? Então, eu geralmente uso uma cor verde, tá? Mas eu tenho que, para fazer isso, colocar o argumento color fora da função AES, tá? Vou copiar aqui. Tá? E eu vou fazer o mesmo gráfico de dispersão do começo, só que não vai ficar preto, vai ficar verde. Tá? Se você, por erro, colocar dentro da função AES, você vai ficar maluco, porque você pediu que seja verde, está dando vermelho, né? Você não vai entender o que aconteceu, né? Porque o R não entendeu, né? O R pensou que color, esse green 4 era uma categoria e deu a cor que ele achou mais interessante para ele. Né? Então, se você quer mesmo definir essa cor, né? Quer, sei lá, colocar azul, né? Você tem que colocar fora do AES. Aí você pode ir brincando com a cor que você mais gosta. Tudo simplesmente para deixar teu gráfico mais profissional. Só para isso. Então, vamos supor que eu quero, dentro desse gráfico de dispersão, né, fazer um gráfico que me ajuda a distinguir, né, por cores, né, aqueles que têm um DISP menor do que 3, aqueles que têm maior do que 3. Simplesmente isso daqui vai ser basicamente verdadeiro ou falso, né, uma função verdadeiro e falso. Então, falsos vai dar uma cor, né, e verdadeiro vai dar outra cor. Simples assim. Tá? Falso tem uma cor, verdadeiro deu outra cor. Então, isso daqui eu expliquei, né, do coisa. Ô, Carlos, Sim, esse que você acabou de fazer, que ficava com duas cores, antes desse slide. aqui. Eu não entendi. Você pode explicar, por favor? Ah, sim. Ó, eu quero que ele diferencia por cores, tá? Mas que ele diferencia quem? Aqueles que têm essa variável DISP menor do que 3. Então, porque, olha, eu vou mostrar aqui o conjunto de dados MPG, né? DISP, né? Menor do que 3, tá? Eu vou rodar isso aí, esse código só. Ele é verdadeiro e falso, né? Verdadeiro quando é menor do que 3, né? E falso quando é maior ou igual do que 3. Né? Então, esse aqui é como se fosse uma variável que é verdadeiro e falso, seria um, né? Então, vai dar uma cor para um grupo e outra cor para outro grupo. Então, simplesmente eu coloco essa variável aqui para diferenciar, né, esses grupos, né? Tá bom, obrigada. Sim. Então, Professor, manda aí. essa última linha aqui pra mim não foi não, mano. Essa aqui? Você deu um enter depois do cola do. Ah, eu dei, mas não precisa. Se você quiser colocar aqui também, pode. Tá? Mas não tem entra só para que fique mais bonitinho. Não, aqui também tá igual, mas tá dando disk not found. Será que você rodou só essa linha? Só esses dois? Se der esses dois, não aparece nada. Ou será que colocou disp certinho? Ah, não, eu errei aqui. Qual que era o erro aí? Tem um L ali que eu não botei. Ah, tá. Tranquilo. Valeu, professor, obrigado. Imagina. Então, tem uma coisa que é bem legal nesse ggplot 2,
que permite fazer vários grafiquinhos em um único gráfico, tá? E isso daí é feito com a função facets, né? São subfiguras dentro de alguma figura maior, né? Que separa por categorias, né? Então, só um minuto, pessoal, tá? Minha esposa aqui ligada pelo telefone, rapidinho. Foi mal aí, galera, voltei. Assim, estava falando dos facets, né? Vai ajudar a separar o gráfico em subquadrinhos, tá? E vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Por quê? Porque às vezes eu quero fazer um gráfico de dispersão, mas não todo mundo junto. E às vezes diferenciar por cores não me ajuda a ter uma ideia clara. Mas se eu divido um quadrinho para cada categoria, talvez ajude a fazer melhor. Né? Então, em lugar de dar uma cor diferente para cada classe, eu vou adicionar, né, por isso mais, uma camada, tá? Para dividir esses grafiquinhos aí. Então, eu vou copiar. Vou colocar aqui. E eu vou rodar. Vejam que esse símbolo aqui é um tio, tá? Eu vou rodar. Professor, por que esse tio é necessário mesmo? Ah, porque basicamente ele vai falar assim, ó, separa por esse cara, sabe? É meio que padrão, quando você quer separar por grupos, dar um tio. Eu não sei se funciona sem tio, tá? Eu vou testar. Mas quando eu aprendi, aprendi com tio. Ainda funciona sem tio. Então veja que esse gráfico aqui, ó, já talvez para a gente é mais informativo, né? A gente consegue ver, né, que, por exemplo, esse picape, esse sub, né? Tudo está mais ou menos por baixo, né? Ô, Carlos, isso então é um gráfico para cada variável que estava naquele outro gráfico inteiro, né? É um gráfico para cada categoria, né? Para cada classe dessa variável classe. Para cada categoria dessa variável classe. Mas não tem nada a ver com display nem com esse HWY. Não, tem sim, ó, todos os eixos X são display. Sim, E todos os sim, eixos Y, aham. mas eu não consegui, assim, conectar. Para mim, colocou uma coisa dentro de outra que para mim não fez muito sentido. Não, o X O que eu display e o Y. entendi, o que eu entendi é que, tipo assim, por exemplo, X pode ser um automóvel elétrico, sei lá, vai dando as categorias, né? Vai dando as categorias de acordo com aquela variável. E aí aqui ele só separa cada categoria dessa em gráficos diferentes para você ter uma melhor visibilidade delas individualmente. Não sei se, Exatamente isso. não sei se Exatamente eu isso. E por que captei. isso pode ser importante? Vamos supor que você tem a variável, tipo assim, quilômetros por galão, né? E, sei lá, duração da bateria nos testes, tá? Então, você vai ver que dependendo do tipo de carro, né? Você vai ter que uns que duram mais, que gastam mais bateria, né? Então, você está buscando, quando faz esse gráfico aqui, né? Uma forma alternativa que te ajude a entender melhor teus dados. Pode ser que para algum gráfico especial não ajude, né? Tipo assim, esse quadro aqui, tem 5 pontos aqui, não ajuda em nada, né? Mas pode ser que tenha alguma situação, quando tem muito dado, né? Que como tem tanto dado, mesmo separando por cores, não te ajuda a ver nada. É melhor separar por quadrinhos. Então, cada quadrinho você coloca em um grupo. Vamos supor que eu coloque aqui notas da P1, notas da P2, da várias turmas que eu dei, né? 2020.2, 2020.1, 2021.1, né? Aí consigo ter uma ideia de como se comportou cada um dos grupos. Mais ou menos para isso.
E se eu quiser separar por duas categorias, será que tem? Tem. Só que em lugar de fazer só o Face, faço com um grid, tá? Opa. Faço Face Grid, categoria 1, Tio, categoria 2. Como esse conjunto ia ser pequeno, não vai ter muita coisa, né? Tem caras que nem tem categoria, né? Mas dá para fazer aí. Você coloca, acho que cilindros, claro, não sei o que é. Você consegue fazer um gráfico aí para alguma coisa. Bom, se o seu R não travar como o meu travou, você consegue fazer isso. Acontece. De mais Professor, alguém enquanto. travou aí? Eu sou o meu. Acho que foi só o seu por enquanto, hein? Mas enquanto o seu recarrega, deixa eu tirar uma dúvida com você aqui. Quando você definiu para ele dizer dar duas cores diferentes, foi uns 2 gráficos atrás. É porque o meu R tinha travado e eu fui fazendo depois. Quando você definiu para ele, por exemplo, quem for menor que 3 dá uma cor e maior que 3 outra, você colocou isso dentro do parâmetro AES, né? Você não coloca fora. Se eu consigo colocar fora uma cor específica para cada uma, Consegue. Mas acho que esse não é tão gráfico aí simples mesmo. assim. Acho que você vai ter que dar nome, sabe? Vai ter que Ah, dar tá. tipo de cor. Ah, beleza. Eu queria saber se depois desse parêntese final eu consigo adicionar mais um ali, sei lá, colocar. O primeiro chama de. O primeiro vai ser azul e o segundo vai ser vermelho. O primeiro vai ser amarelo, e É, assim. sim, consegue. Tá. Consegue sim. Professor, Diga. pode perguntar uma parada em função de curiosidade? Tipo assim, quando você botou a tabela de dados lá específico, tem alguma função que você possa limitar ou tipo, tirar alguma informação que tem ali quando você for fazer os gráficos? Ou tipo, quando você já bota os dados inicialmente, você só vai demonstrar como o gráfico vai se desenvolver, a cor, tipo de tabela e tal. Tipo de gráfico, no caso. Você quer trocar de gráfico, é isso? Não. Tipo assim, é só porque assim, eu tô perguntando assim, quando você já mete as informações inicialmente e você trabalha em cima dessas para fazer o gráfico, sempre vai mostrar todas as informações que estão ali. Tipo, você não tem como limitar algumas. Vamos supor que você não quer algumas categorias, isso? Vamos supor que você Tipo quer... isso, entendeu? Sempre quando você for botar, vai aparecer todas, né? Tem sim. Mas na próxima aula de R, que a gente vai falar de manipulação de dados, vai ver tipo, como filtrar algumas coisas. A gente pode Tá. filtrar e depois fazer um gráfico só com esses caras filtrados. Não, eu só tô perguntando isso pra, tipo assim, eu não fazer nenhuma porcaria. Não, tranquilo. Então, a gente falou de endpoint e tudo mais, né? Mas esse é um gráfico de dispersão, né? Tem muitos gráficos. Por exemplo, tem para fazer Helmline, né, que é um gráfico de sequência que é útil para séries temporais. Tem como fazer um GeoSmooth, né, que ele vai tracejar uma linha, né? Sabe naquele gráfico que eu fiz na hora da primeira aula de regressão, né? Os pontinhos, né? E tracei uma linha no meio, né? Como que eu fiz isso? Com o GeoSmooth, que eu vou mostrar depois, né? Tem como fazer boxplot, que vão ficar bem mais legais do que a função boxplot padrão do R. Tem histograma, e os nomes são bem evidentes, né? Você quer pontos, ponte. Você quer uma linha, line. Você quer uma linha saviçada, smooth, saviçado, né? Quer boxplot, boxplot. E assim vai, né? Então eu vou pegar esse código aqui, só para mostrar para vocês aí o... Bom, como esse é o código que está no coisa, eu vou trocar aqui um pouquinho. Vou fazer primeiro o endpoint, né? Vou colocar AES, X é igual a display, Y é igual a HWY, coloco mais, tá? E
aqui eu vou falar que o método que eu quero vai ser LM, de Linear Models, que a gente já está acostumado, né? E olhem a maravilha que ele vai fazer. Espero que funcione, né? Essa reta aqui, o que ele fez? Ele rodou uma regressão linear, né? E essa reta aqui foi a reta que minimiza a soma dos resíduos ao quadrado. Tem como tirar essa sombra aqui depois, cinza escuro, né? Mas você vê que dá para fazer um gráfico legal, né? E eu estou mostrando esses gráficos por duas coisas, né? Oi, Você pode mandar essa. mando, claro. Isso aí que você fez agora, por favor? Estou mostrando esses gráficos e tudo mais por duas coisas. Uma, porque é útil, né? Acho que alguém falou que faz gráficos parecidos em marketing, né? É útil para você, para a vida de vocês, né? Segundo, porque o trabalho tem parte de análise de temperatura de dados, gráficos e tudo mais, né? Então, Professor, uma dúvida. Aqui no sim, caso, a gente está usando o ggplot, que é um pacote, isso. E aí a isso, gente usa essa função geom, né? E aí a isso. gente está usando uma base de dados que está dentro desse pacote. A gente consegue usar essas fórmulas com uma base de dados externa que a gente importe? Consegue sim, consegue sim. Se der tempo, eu ensino aí como que faz. Ô, professor, não seria só fazer aquele mesmo esquema de importar a base para dentro, Sim, renomear, e aí na hora de sim, botar no começo ali, que você vai botar o data igual a MPG, você vai botar data isso. igual o conjunto de dados que você está usando. Isso, e aqui na parte das variáveis, né? Colocar as É, variáveis do teu conjunto de dados. Exatamente isso. Muito bem. beleza. Depois, se o Eduardo não tiver entendido, você explica de novo, porque foi só dúvida minha. Tá, não, tá, tranquilo. A gente chega lá, pessoal. E bom, por exemplo, aqui, ó, olha assim, que maravilha. Vamos ver se funciona isso aqui, tá? Eu peguei o conjunto de dados, que são preços do Bitcoin, tá? Eu estou lendo o conjunto de dados, né? Eu vou copiar esse código e vou explicar aqui como funciona. Estou lendo o conjunto de dados. Se eu salvei a URL, eu vou ler o conjunto de dados. Vou dar um ret aqui, que aqui me dá várias informações do preço de Bitcoin, o dia, preço, abertura, fechamento, mínimo, máximo, volume, na hora que fechou, e essas variáveis aqui que não fazem aqui são, tá? E essa variável timestamp, como eu vou querer fazer um gráfico de séries temporais, essa função aqui passa para variável tipo data. Tá? Eu preciso que ele saiba que essa variável são as datas, né? Então, as.date. Tá? Então, eu rodo tudo. E ele vai fazer o gráfico dos preços de Bitcoin. No eixo X estão as datas, né? Por isso que apareceu. Eu coloquei como data, automaticamente ele coloca aqui bonitinho, ó, 2018, 2019, 2020, 2021. Eu não me preocupei mais com colocar essas coisas. Como ele já sabe que é data, ele faz isso. E meu Y, quais são? Eita. Meu Y, quais são? São os preços de fechamento do Bitcoin. Tá? Então você consegue fazer gráficos interessantes. Né? Professor, Sim. você pode explicar por que tá BTC timestamp? Sim, muito bem. Vocês lembram que eu dei aqui um reto aqui no conjunto de dados, né? Tem uma variável que chama timestamp, que é a variável que está a data, né? Os dias. Só que essa variável, se eu dar assim um class BTC, né? Vou escolher a variável, ela... Bom, aqui já está... Deixa eu salvar de novo. Ele está como caractere, né? Ele não está como uma data. Então, se eu tentar fazer o gráfico sem passar essa data como data,
ele não vai entender direito como mostrar o gráfico. Ele não vai entender qual que é a ordem que os dados têm que ir nessa série temporal, né? Então, eu vou sobrescrever, né, essa variável timestamp, né? Porque eu quero que esse timestamp, na verdade, seja data. Então, eu aplico a função transformar para data, no as.date, nesse conjunto de dados e salvo com o mesmo nome, né? Para economizar espaço, vamos falar assim, né? Então, meu novo conjunto de dados tem essa variável, né? Já transformada, que agora ele assim, ele é tipo date, não é mais de tipo caráter. Por isso que eu fiz esse BTC, que é o conjunto de dados, né? Cifrão, nome da variável, só para isso. Ajudou aí? Acho que foi a Mariana que perguntou, acho que foi. Ajudou, professor. Obrigada. Imagina. Professor, rapidinho, que eu acho que eu me perdi em algum momento. Eu consigo declarar para o R um tipo de variável? Tipo assim, se eu quiser que ele considere, sei lá, você botou aí o BTC, o timestamp. Se eu quisesse que ele parasse de considerar isso como uma data, eu consigo dizer para eles, e consigo dizer igual eu faço, por exemplo, sei lá, em Python, falar assim, olha, considere isso aqui, essa variável como tal coisa? Tipo, ao invés de considerar como data, considere essa variável como, sei lá, um caractere, um número para você fazer conta, alguma coisa assim? Você tem que transformar, né? Por exemplo, você pode transformar de novo para caractere, né? E ela vai acabar sendo caractere de novo. Ah, tá, beleza. Então você usa esse s.caractere? Isso. Ah, tá, tipo, é um caractere. Aí Beleza. ficou como caractere, né? Transformou para caractere. Tá bom, não, beleza. É bem parecido com Python. Com Python e com JavaScript, então. Valeu. Vamos lá. Professor, pode mandar esse link no chat, por favor? Mando, claro, mano. Valeu. Então, bom, aqui tá simplesmente o gráfico, como isso aqui é o mesmo, né? Você pode colocar melhor, uma cor mais bonita, né? Agora vamos fazer um box plot. Né? Box plot é um gráfico maravilhoso quando você quer comparar, né, valores centrais, né, porque dá mediana, e dispersão, né, por categoria. Por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente vai fazer um gráfico da variável display, tá? Isso aqui vai fazer o box plot, as cores do box plot por classe, né? Então vai ter várias categorias dessa classe. Ele vai me dar, logicamente que eu estou vendo aqui, por exemplo, que essa classe que é pink, que é o carro sub, né? Tem uma mediana muito maior, né, do que essa roxa aqui, que é um subcompact. Né? E esse vermelho aqui, que é um 2 Seattle, né, é melhor que os outros. Eu não sei quase nada de carro, tá? Mas você tem que dar para fazer diferentes comparações. Vamos supor que, por exemplo, cada uma dessas categorias são, sei lá, as vendas diárias, né, de diferentes estratégias de marketing. Né? Você aplicou uma estratégia de marketing numa loja, outra em outras lojas, né, e você compara. Né? Ou a quantidade de venda por município. Né? Então você consegue ver quais são os municípios que vendem mais, que vendem menos. Né? Então você consegue, só olhando para o gráfico, ter uns insights bem interessantes. Professor, você pode explicar um pouquinho melhor como interpretar esse gráfico, por favor? Talvez Sim. Lembre-se que esse box plot tem que informação. Nessa linha central é a mediana. Né? Então você consegue comparar as medianas de todos os caras. Né? Por exemplo, esse roxo e esse marrom tem as medianas menores. Né? Quer dizer que o valor central, né, vamos supor que vendeu menor, né? Nesse caso seria que tem um display menor, né? Mas essa daqui pink e essa daqui vermelha, bom, e essa daqui azul também, são os caras que têm a mediana maiores. Então você vê que um valor médio desses caras é melhor para esses tipos para essas classes de carro. Né?
nas caixas principais, né? Essas caixinhas aqui, no da esquerda é o quartil 1 e na direita o quartil 3, né? Ou seja, nessa caixinha você tem 50% dos seus dados, né? Que te dá uma ideia de variabilidade, né? Porque de fato ela é a amplitude interquartil, né? Então você vê que tem classe de carro que tem uma variabilidade maior, como a primeira e a segunda, né? E outras que têm uma variabilidade menor, né? Como por exemplo essa verde e essa vermelha. Por exemplo, Fiquei confuso com sim, uma coisa, porque ali a gente tem a caixinha dividida no meio. No centro é a mediana. Aí na isso. esquerda a gente tem, dentro dessa caixinha inteira da esquerda, a gente tem o primeiro e o segundo quartil ou só o segundo quartil? O primeiro e o terceiro, né? Porque o segundo é a mediana, né? Você tem o primeiro, o segundo que é a mediana e o terceiro é o quartil. Ah, tá. E, por exemplo, nesse sua aqui, você vê que a mediana é praticamente o limite da caixa, né? Por quê? Porque, de fato, nesse conjunto de dados, o quartil 2 e o quartil 3 são próximos, né? Pode ser que tenha vários números repetidos, né? Então, quando você ordena e vai pegar os quartis, né? Deu a mesma coisa, não tem nada de errado com isso. Eu vou copiar aqui o gráfico. Escrevi alguma coisa? Não. Vou rodar aí. Ele rodou. Vamos supor que você não gosta de colocar. Falou, ficou bonito as cores, mas eu queria que a caixa toda tivesse essa cor. Né? Você troca o argumento color por argumento fio, né? De preencher. Acho que é fio. Isso. Ele fez a caixinha, agora toda preenchida de uma cor, né? E deixou as cores das bordas pretas. Né? Dependendo do gosto, né? Aquilo que você acha que vai chamar mais atenção, por exemplo, numa apresentação. E a mesma lógica aplica se você quer fazer facets, né? E dividir por grupinhos, né? Se, em qualquer gráfico, qualquer geometria que você utilize, você consegue também fazer isso aqui, né? Bom, se você quiser fazer um histograma, vai e coloca geometria histograma, escolhe uma variável e ele vai fazer o histograma aqui bonitinho. É isso aqui no caso. Mas se você não gosta da cor, quer trocar da cor, perfeito. Fora do AES, coloca color lá, preto. Né? Tem um gráfico vermelhinho. Roda tudo. Aí ficou color vermelho. Né? Lembrando que nesses gráficos que tem preenchimento completo, color simplesmente a borda. Né? Se você quer mesmo preencher tudo, coloca fill. Agora sim ficou o gráfico vermelho. Né? Igual assim, você consegue dividir aí nas coisas. Bom, a gente já fez esse gráfico parecido, né? Quando a gente fez para mostrar a linha de regressão. Vou pular isso aqui. Vamos supor que nesse conjunto de dados tem uma variável que é DRV. Tá? Tem três opções, né? Então vou dar uma cor diferente para cada um desses pontos. E eu quero criar uma linha, né? Para cada uma dessas cores, né? Então, eu posso fazer isso também, né? É simplesmente, como eu já dividi aqui nos pontos a cor, né? Eu simplesmente vou dar uma linha diferente para cada um dos grupos. Né? Não tem nenhum problema com isso. Se eu quero que todas as linhas sejam iguais, eu tiro isso daqui. Errou no meu código aí. Fez tudo uma linha aqui, né? Mas se eu quero dividir
Line type. Se eu quero dividir as linhas por essa variável, então eu dou para ele esse line type. Divide e faz diferente. Aqui é legal, né? Porque você consegue ver uma cor um pouco diferente para cada um dos grupos. E esse false, né, para quem ficou curioso, é para tirar aquela sombra cinza, né? Se você colocar true, ele vai fazer o gráfico igual assim, só que vai plotar uma sombrinha, né? Que seria pensar como assim, como se fosse um desvio padrão, né? Porque ficava muito confuso no gráfico que eu tirei. Mas vocês veem que passando poucas linhas de código, o teu gráfico começa a ficar muito mais profissional, tá? Professor, Sim, diga. por que ele não funciona se você tirar o SE igual false? Não, se eu tirar isso aqui, Se você aí não tirar isso. funciona, né? Não, ele não funciona. Então, eu queria saber o porquê. Você tirou isso aqui. Isso. Não é só o Você fez assim. sombreado? Ah, você fez isso e rodou. Isso? Aham. Ah, porque tem uma vírgula aqui sobrando. Não, eu Porque tirei tirei a essa vírgula vírgula. aí. Eu tirei, não foi não. Não, mas ele foi. Que estranho. Se pá, tem que pôr os dois parênteses, né? Isso. Vou te passar aqui o código, dá uma olhada aí. Pode ser faltou algum parênteses, talvez. Mas basicamente para tirar a sombra, simplesmente. Tá? Sim, ia falar, se não me engano, acho que no New York Times, que tem gráficos feitos com esse ggplot2. Tá? Então vocês veem que eu não tenho certeza se é o New York Times, mas é um jornal importante, tá? Que tem gráficos feitos com esse ggplot2. Ou tinha, não sei se ainda tem, mas tinha. Tá? Você consegue fazer gráfico de barras, né? De barras. Você coloca a variável que você quer. No caso, eu coloquei fill blue, porque eu quero blue, mas pode trocar para, sei lá, green. Aqui é a variável que eu quero fazer o gráfico de barras. Ele automaticamente, ele vai montar uma tabela de frequência e vai fazer a conta para mim. Né? Não preciso me preocupar com isso. Então, ele é por cada categoria, muitas barrinhas. E isso ficou legal. Eu consigo trocar também, se eu quero trocar de cor, né? Vou fazer assim, simplesmente falo assim, olha, faz um gráfico para essa variável, né? Gráfico de barras, mas em cada barra tem uma cor diferente. Você vai preencher, né? Preencher, fill, né? Preencher é a barrinha, segundo essa variável também. Ele vai fazer esse gráfico aí de preencher a barrinha aí. Bom, e você vai. Esse daqui é outro conjunto de dados, né? Ou desculpem, em lugar de preencher por essa variável cut, que é o tipo de corte do diamante, ele vai preencher pela cor, né? Vou preencher por cor diferente. Você vê que o gráfico começa a ficar mais complexo. Não necessariamente mais complexo é melhor, tá? Mas você vê que dá para fazer um monte de gráfico diferente para você enfatizar, né, aquilo que você quer mostrar às pessoas. Né? Você consegue fazer todas as barras em 100%, né? E ele vai preenchendo, né? Dependendo a porcentagem de participação em cada barrinha. Eu não vou colar todos os códigos, porque é simplesmente copiar e colar, então quero fazer mais outras coisas também. Dá para você fazer uma barra do lado da outra. Você vê que dá para fazer coisas bem legais. Né? E o que eu troquei nesses gráficos? Né? Position, né? Stack, fill
e dodge aqui. Então, trocando esse argumento position, você tem essas coisas. Professor, mas como que eu ia saber que tinha esse argumento? A resposta assim, mais cruel é teria que ter lido o livro inteiro do ggplot2 para saber. Né? Não é fácil saber, né? Mas assim, à medida que você vai usando as coisas básicas, né? Você coloca como fazer uma coisa assim no ggplot2 no Google e vai lá e você vai aprendendo como que faz, né? Então, mais ou menos essa linha mais fácil de aprender a fazer o gráfico. Tem como trocar. Se você não gosta de deitado em pé, tem como trocar, né? Faz um flip nas coordenadas. Né? E tem como fazer um monte de coisa aqui. Né? Mas qual que é a ideia? Né? Sempre que você faz um gráfico com ggplot2, sempre tem o mesmo padrãozinho. Né? Você coloca ggplot, coloca data, teu dataset, seja que você importa, que você pega de um pacote, né? Faz. E depois começa a adicionar camadas, né? Você vai ler o tipo de geometria que você quer, as variáveis que você quer mapear, e se você quer preencher com cor diferente, alguma coisa, você vai dando assim, né? Esses argumentos aqui são mais avançados, né? Mas em estatística, position e tudo mais, né? Você pode trocar vertical por horizontal e tudo mais, e também consegue fazer uma camada de faces, né? Para colocar em diferentes grupinhos. Né? Mas qualquer forma de que vocês vão aprender. Tem esses slides aí, então você vai pegar o conjunto de dados, você vai trocar aqui e vai trocando o nome da variável, né? Até chegar no gráfico que você quer. Né? Vai trocar do boxplot, né? Eu falei algumas, mas tem um monte. Simplesmente no ggplot2, tá? Tem mais de 40 geometrias. Né? Obviamente que não dá para explicar tudo, né? E além disso, tem caras que criaram pacote que são extensões do pacote ggplot2. Tá? Então, por exemplo, dá para fazer gráficos bem legais. Né? Esse site, né? Todos esses gráficos, tá? Até aquele que se mexe, tá? Podem ser feitos com extensões do pacote ggplot2. Né? Esse aqui é ggAnimate, por exemplo. Né? Talvez ao longo do tempo ele vai mudando, né? Pode fazer gráficos de diferentes tipos, né? Até os gráficos mais malucos você consegue fazer. É só entrar e ele vai explicar mais ou menos como que. Tem códigos que são chatos, tá? Mas ele dá uma ideia geral. Dá pra fazer mapas. Fazer muita coisa. E... Qual que é a minha sugestão para quem quer caprichar no ggplot2? Tem essa colinha aqui. Você pode imprimir, tá? O RStudio fornece umas colinhas aqui. E você vai buscar aquela do ggplot2. Né? Por aí deve estar ggplot2, vamos ver. Visualization, ggplot. Vai baixar ele. E aí ele vai ter todas as opções. Né? Aqui ensina mais um pouquinho, dá uma ajuda, né? Se você quer fazer esse tipo de gráfico, como que faz? Se você quer fazer esse tipo de gráfico, como que faz? Né? Gráficos para uma variável, para variável de escala e contínua. Então dá uma boa dica aí de como fazer as coisas, tá? Então, eu recomendo, né, que você se imprima, pratique um pouco. Vai ser bem legal para a aprendizagem de vocês, tá? E a aula não terminou ainda, tá? Bom, esse era aí vamos voltar aí um pouco para a RegPrev, a aula passada, né? Deixa eu copiar os códigos aqui. Assim. Bom, eu acho que já tenho o conjunto de dados de advertising, né? Modelos de evolução. Acho que não tenho advertising. Isso aqui tinha, deixa eu...
copiar aqui, né? Que lugar eu tinha esse conjunto de dados. Rapidinho, acho que passei isso daqui na outra aula. Para quem está curioso e quer ver algumas coisas, eu passei algumas coisas na outra aula, deixa aqui. Se eu vou copiar esse conjunto de dados aí, advertising. Carlos, você pode mandar no chat também, por favor. Mando, claro. Bom, o que eu fiz aí, que ficou tudo confuso, eu simplesmente fui carregar o conjunto de dados advertising, que não lembro onde estava, né, para rodar um modelinho de regressão. Tá? E lembrando, né, que o advertising, ele tem as variáveis X, TV, rádio, newspaper e sales. Né? Eu quero construir um modelinho aí de sales, né, que seja explicado pela variável TV. Isso a gente já tinha visto. Rodou o modelo, não imprime nada porque eu não pedi para imprimir. E agora eu faço isso. Mas na aula passada a gente falou o quê? Que às vezes a gente quer fazer uma transformação na variável. Né? Então vamos supor que a gente quer aplicar log na variável. Né? Como que faz? Você faz LM, né? Vamos supor que a gente quer aplicar log de sales. Né? Log de sales, til, TV, data igual a advertising. Simplesmente estou rodando um modelo de minha variável dependente não é mass sales, é log de sales. Né? Então, logicamente muda, né? Porque vai mudar a interpretação. Né? Lembre-se que esse log está aqui, a cada unidade de aumento de TV, sales aumenta em esse carinha multiplicado por 100. Né? E de onde tirei isso? Acho que eu coloquei uma tabelinha aqui no final da aula. Calma aí. Isso. Essa tabelinha aqui, né? Tenho log aqui, né? Aumenta numa unidade em X, né? Aumenta Y em 100, beta 1%. Né? Essa tabelinha também é bom vocês imprimirem. E se eu quero aplicar log em TV? Não tem problema, aplico log em TV. É bem tranquilo quanto a isso. Tá? Vamos supor que você quer, não TV, quer TV a quadrado, tá? Depois a gente vai ver isso. Mas quando você quer colocar o quadrado, você coloca esse I maiúsculo e fala que é quadrado. Você pode fazer o que você quiser. Tá? Se você quer, sei lá, por algum motivo, você quer calcular a raiz quadrada de TV, você consegue fazer também. Tá? Só que a interpretação fica meio complexa, né? Mas dá para fazer. Né? Então, nessa função LM, você consegue fazer um monte de coisa que você quiser, tá? Você não precisa se preocupar com a transformação, porque quer log, aplica log. Quer raiz quadrada, aplica raiz quadrada. Quer quadrado, aplica quadrado, tá? Lembrando que isso aqui não vai funcionar. Tá? Bom, não era para funcionar, mas está funcionando por algum motivo. Acho que deve ter mudado. Mas, que legal. Eu não sabia disso. Deixa eu ver aqui. Não funcionou mesmo. O que fez aqui? Ele ignorou meu quadrado, né? E rodou com TV. Né? Ele não fez o quadrado, né? Aqui é para ser TV, né? Aqui sim apareceu TV quadrado. Eu estava achando estranho que estava rodando. Muito cuidado, porque você pode pensar que é quadrado, né? Mas ele não fez. Ele rodou, mas ele aqui apertou, mostrou que só é a variável TV, não é TV quadrada, né? Aqui é TV quadrada, então é importante isso aqui. Mas a gente vai ver esse quadrado mais para frente. Tá? Então, o que é importante quando você faz seu modelo de regressão? Né? Tenham essa tabela na mão e pratiquem interpretação, tá?
E eu vou parar a gravação aqui.